Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar das ligações químicas e a gente vai começar pelas ligações iônicas. Ligações iônicas são ligações em que um átomo vai perder elétrons e o outro vai ganhar. A ligação, ela sempre ocorre na última camada eletrônica, ou seja, na camada de valência. E os elementos, eles fazem ligações para se tornar estáveis, né? Ou seja, ficar com 8 elétrons na última camada, com exceção do hidrogênio, porque o hidrogênio ele fica estável com 2, e também para formar uma nova substância. Então, a gente tem um exemplo aqui, que é o sódio e o cloro. A gente inicia a ligação colocando o símbolo dele. Para isso, a gente vai ter que ter sempre a tabela periódica do lado, na hora que a gente for fazer uma ligação. Então, vamos ver esse exemplo aqui. O símbolo do sódio é Na e do cloro o símbolo é Cl. Então, nós vamos colocar aqui, ó, Na, o N maiúsculo, A minúsculo e o Cl. São os dois símbolos, né? E depois a gente vai ter que colocar em forma de pontinhos a quantidade de elétrons que estes dois átomos têm na última camada. Olhando a tabela periódica, o sódio ele tem um elétron na última camada. Então, eu vou representar com um pontinho. Um pontinho aqui no sódio. Coloquei o pontinho dele aqui. O cloro, ele tem 7 elétrons na última camada, então a gente vai representar colocando 7 pontinhos. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora a gente fez, isso que eu fiz aqui é o símbolo de Lewis, tá? A gente representou aqui a quantidade de elétrons da última camada. Para o sódio, 1, para o cloro, 7. Bom, na ligação iônica, um elemento vai perder os elétrons e o outro vai ganhar. Quem perde é quem tem menos elétrons na última camada e ganha aquele que está mais próximo a alcançar 8 elétrons. Então, neste caso, é o cloro que vai ganhar, né? Ele já tem 7, ele só precisa ganhar um elétron para ficar com 8 na última camada. Então, a gente representa isso através de uma flechinha, que este 1 elétron aqui, ele vai vir para o átomo de cloro. Bom, o sódio perdeu um elétron para o cloro. Agora o cloro tem 8. Ele tinha 7, ganhou mais um, ficou 8. Agora ele está estável com 8. E o sódio, a distribuição eletrônica dele, ele tinha 3 camadas, tá? A camada KLM. Elas estavam distribuídas assim, 2, 8, 1. Como ele doou esse último elétron dele da camada de valência onde ele tinha 1 e ele perdeu este 1, ele ficou com 2 agora. Ele tem a camada K com 2 elétrons e a camada L com 8 elétrons. Então, ele também ficou estável, porque ele perdeu a última camada, né? Quando ele doou esse 1 elétron dele, ele perdeu a última camada. Agora, ele tem só 2, que ficou com 2 e 8. A última dele agora, então, também tem 8, ele também está estável. Depois de representar o símbolo de Lewis, colocar a flechinha para o lado de quem ganhou os elétrons, a gente tem que formar, escrever, no caso, né, a fórmula. Ele criou uma nova substância, essa ligação. Então, a gente começa assim, ó. Aquele elemento que perdeu os elétrons é ele que vai iniciar a fórmula. Nesse caso, quem vai iniciar
é o sódio, foi ele que perdeu os elétrons. E em seguida vem aquele que ganhou, o cloro, NaCl. Assim ficou a nossa fórmula. A gente teve envolvido aqui somente um átomo de sódio e somente um de cloro. Então, a nossa fórmula ficou NaCl. Quando é apenas um, a gente não precisa representar o número 1, tá? Então, uma ligação iônica entre dois elementos, o elemento sódio e cloro, formou uma nova substância. Agora, a substância é NaCl, ou seja, o sal de cozinha, aquele que a gente usa para temperar as comidas. Vamos ver os próximos exemplos. Na letra B, a gente tem o cálcio e o flúor. A gente vai ter que fazer uma ligação entre os dois. Coloquei aqui os dois símbolos, ó, do cálcio é o Ca, do flúor é o F. O cálcio, na última camada, ele tem 2 elétrons. Então, eu vou representar, fazer o símbolo de Lewis para o cálcio e vou colocar 2 pontinhos aqui. Os pontinhos a gente pode colocar onde quiser, eu gosto de colocar no lado aqui para já fazer mais fácil a ligação, mas a gente poderia botar em cima deste outro lado ou embaixo também. O flúor, ele tem 7 camadas, então, 7 elétrons na última camada, então eu vou colocar 7 bolinhas aqui. Opa. Vou circular a letra F aqui, ó. Tem 4, 5, 6, falta só mais um. Ele tem 7 elétrons na última. Agora, nós vamos pensar assim, ó. Quem está mais próximo de adquirir 8, de possuir 8 elétrons? Nesse caso é o flúor, né? Ele já tem 7, com mais um ele vai ficar com 8. Então, ele tem que ganhar um elétron do cálcio. Ele vai ter que ganhar um elétron do cálcio. Eu vou colocar uma flechinha, uma flechinha, deixa eu pegar a flechinha aqui. Ele vai pegar uma flecha, ele vai ganhar um elétron aqui para o flúor. Ele tinha 7, com mais um que ele ganhou do cálcio, ficou com 8. Bom, o flúor, ele tá estável agora com 8. Só que o cálcio, ele tinha 2 elétrons na última camada e ele perdeu só um. Não pode ficar sobrando esse outro aqui, ó. Aquele elemento que está perdendo os elétrons da última camada, ele tem que perder todos os elétrons. Ele não pode ter 2 e perder só um. O que a gente vai ter que fazer, então? Colocar mais um flúor nessa ligação. Então, vou colocar novamente aqui o flúor, boto o símbolo dele ali, o F, coloco de novo o símbolo de Lewis para ele, tá? Vou ter que representar novamente aqui, ó, 7 bolinhas, né? O flúor, ele possui 7 elétrons na última camada. Então, eu represento colocando 7 bolinhas. Aqui tem 5, vou botar mais uma aqui, 6, mais uma aqui, 7. Agora, ele tem 7 e vai ganhar um elétron lá do cálcio. E eu quero... A prof tá aprendendo a mexer aqui também. Eu quero a setinha. Tá aqui, a setinha. Ele perdeu este elétron aqui para o outro átomo de flúor. Agora sim terminou a nossa ligação. Porque o cálcio tinha 2 elétrons para perder, perdeu os 2. E cada um dos átomos de flúor que foi envolvido nessa ligação, cada um deles ficou com 8 na última camada. Vamos montar a fórmula agora. A fórmula vai ficar: quem perde os elétrons inicia a fórmula, Ca. Nós temos que colocar aqui o Ca. O Ca, o cálcio, no caso, foi quem perdeu os elétrons. E o flúor, quem ganhou. A gente bota aqui CaF.
Neste caso aqui, a gente usou só um átomo de cálcio. E o flúor, ele apareceu 2 vezes, ó, a gente teve que colocar 2 vezes o flúor. Então, a gente vai ter que colocar um número 2 aqui. Então, essa fórmula ficou CaF2, porque a gente usou 2 vezes o elemento flúor. Nosso último exemplo, potássio e oxigênio. Coloquei aqui, ó, o símbolo do potássio é a letra K e do oxigênio a letra O. Agora, nós vamos colocar o símbolo de Lewis para cada um deles. Potássio tem um elétron na última camada, vou representar com uma bolinha aqui. E o oxigênio, ele tem 6. Vou colocar o oxigênio de outra cor. Então, vou colocar aqui 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem está mais próximo de conseguir 8 é quem ganha os elétrons, né? Então, o oxigênio, ele está mais próximo de conseguir, porque ele tem 6. Para ficar com 8, ele precisa ganhar 2 elétrons. O potássio, então, vai dar este 1 elétron aqui para o oxigênio. Potássio, oxigênio tinha 6, ganhou mais 1 do potássio, ficou com 7. Só que ele não pode ficar com 7. Na ligação química, quem está ganhando tem que completar 8. Não pode ficar só com 7. Isso significa que a gente vai ter que colocar mais um potássio aqui para ajudar nessa ligação. Então, vamos colocar mais um potássio. Vamos representar o símbolo de Lewis dele, colocando uma bolinha aqui, que é o 1 elétron que ele tem na última camada. E ele vai doar, né, perder este 1 elétron para o oxigênio. Tá aqui a flechinha, ó. Nós vamos sempre usar as flechinhas, representando o elemento que está perdendo, levando lá para o elemento que está ganhando. Agora, a gente acabou essa ligação, pessoal, ó, porque quem estava perdendo, que é o potássio, perdeu todos os elétrons que ele tinha. Nesse caso, era só 1, né? Ele só tinha 1, perdeu 1. O lado que está ganhando os elétrons tem que completar 8. O oxigênio tinha 6, ele ganhou mais 1, 7, mais 1, 8. Fechou a nossa ligação. Montamos a fórmula. Quem perde os elétrons inicia a fórmula. O K. O. K perdeu os elétrons, ele iniciou a fórmula. Quantos átomos de potássio, né? A gente usou aqui 2. Então, nós temos que colocar o número 2 aqui. Aqui está o 2. Ficou meio feio esse 2. Vocês desculpem a prof, que a prof está aprendendo a usar esse aplicativo. E o oxigênio, a gente utilizou só 1. Então, como é o número 1, eu não preciso colocar o 1 aqui, tá? Essa foi a nossa aulinha de ligações iônicas. Se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem no WhatsApp, tá? Beijinho!